não me engano, faz 1 ano ou 2 anos que tivemos ministração em 1 Coríntios aqui. Uns 2, 3 anos, né? Já estava aqui, Ale? Ou ainda não? Já? Então faz uns 3 anos, 2, 3 anos. 1 Coríntios são respostas do apóstolo Paulo a perguntas específicas da igreja de Corinto. E uma das respostas que vem no capítulo 12 é sobre os dons espirituais. O apóstolo fala, quanto aos dons espirituais, ele está dizendo, olha, quanto à pergunta que vocês me fizeram a respeito dos dons espirituais, aí Paulo dá uma resposta. E 1 Coríntios tinha uma disputa dentro da igreja, tinha um problema de disputa de espiritualidade. Os irmãos queriam ver quem era mais espiritual, né? Eles olhavam e falavam assim, olha, esse tem mais dons, esse fala em língua, aquele não fala em língua, então esse que fala em língua é mais espiritual que aquele que não fala em língua. Ah, esse profetiza, então ele é mais espiritual. Então tinha uma briga besta dentro da igreja em querer se achar mais espiritual do que outros. Essa é a primeira coisa que começa uma bancarrota cristã, uma decadência espiritual. Não se deve comparar espiritualidade na igreja. Não se deve comparar quem é mais espiritual e quem é menos espiritual. Quem tem mais dons é mais espiritual, quem tem menos dons é menos espiritual. Mentira. Quem tem mais tempo de igreja é mais espiritual, quem tem menos tempo de igreja é menos espiritual. Também não é mentira, também é mentira. Então, Paulo está corrigindo essa questão de disputa de espiritualidade. E a disputa de espiritualidade jogava o amor fora. Nessa briga da igreja, em um querer ser mais espiritual que o outro, eles esqueciam do amor. Então, eram tão espirituais que não amavam. O amor, a espiritualidade inflava tanto que eles esqueciam de amar uns aos outros. E aí Paulo começa o capítulo 13 falando disso. Ele começa falando assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ele fala no plural, línguas, não só língua, línguas dos homens e dos anjos. E ele usa a palavra ainda que. Essa colocação aí é uma hipótese. Não significa que Paulo falava. Ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que eu tivesse a língua mais top de todos, ainda que, assim, se vocês acham que vocês são espirituais por falar em línguas que vocês falam, já pensou se vocês falassem a língua dos anjos? Então, quem fala só língua dos homens está num nível de espiritualidade. Quem fala língua, o dom de línguas que os coríntios tinham, estava um dom acima de espiritualidade. Mas quem falasse a língua dos anjos era o top dos tops. Não significa que tinha essa língua dos anjos. Paulo está dizendo, olha, ainda que eu falasse uma língua superior espiritualmente falando a essa que vocês se acham superiores por falar, ele está dizendo, então, se ainda que eu falasse, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Então, ele usa aqui a hipérbole. Hipérbole é falar de forma exagerada. Ou seja, no meu entendimento, na minha interpretação, vocês vão ouvir outros pastores que discordam de mim, mas eu não acredito que o dom de línguas que nós conhecemos, o falar em línguas é falar língua dos anjos. Esse texto aqui não dá base para dizer que o dom de línguas é a língua dos anjos. Vocês entenderam o que está significando aqui esse língua dos anjos? Não sabemos qual é a língua dos anjos. Quando os anjos falaram com pessoas na Bíblia, falaram o idioma que as pessoas entendiam.
Então falou com Abraão. Anjos não falaram com Abraão? Qual era o idioma de Abraão? Provavelmente arameu. Então o anjo falou arameu. O anjo falou com Maria. Maria provavelmente falava grego. Então que língua que o anjo falou? Grego. Então, na Bíblia, os anjos usaram o idioma dos homens para se comunicar com os homens. E agora, o idioma que o anjo usa para se comunicar com outro anjo, a Bíblia não fala. Então, não sabemos qual é a língua dos anjos. E também o dom de línguas que a igreja fala hoje, que nós falamos, não é a mesmo falar em línguas de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que cada um entendia no seu próprio idioma. Então, imagine que ele falava grego e o árabe escutava em árabe. O sírio lá da Síria escutava no idioma dele. Então, os apóstolos falavam em um idioma e cada um ouvia no seu próprio idioma. Então, não é um dom de línguas aonde necessita de alguém com dom de interpretação para poder falar. Então, não tem nenhuma ligação o dom de línguas que nós falamos hoje com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aquele falar em línguas de lá. É outra coisa. O que Paulo fala do dom de línguas que nós temos hoje, diz que aquele que fala em línguas, ele fala em mistérios com Deus. E não é inteligível, não é conhecido por pessoas em volta, a não ser que alguém tenha o dom de interpretação. Então Paulo está usando a diferença entre o dom da profecia, que quando alguém profetiza toda a congregação entende, e o dom de línguas, que quando um fala em línguas a congregação não entende. Então Paulo está dizendo, olha, eu prefiro falar 1000 palavras que a congregação entenda, do que falar palavras, uma palavra que a congregação não vai entender, que só Deus vai entender. Então Paulo está dizendo, eu falo em línguas, eu falo em mistérios, mas eu falo com Deus em oração. Então Paulo está dizendo aqui para eles, em 1 Coríntios 13, olha, vocês se acham espirituais por falar a língua dos anjos, falar o dom de línguas, mas ainda que vocês falassem as línguas dos homens e dos anjos, sem amor, é apenas barulho, é apenas som. É necessário ter amor, ou seja, nenhum dom espiritual, ele é espiritual, ele carrega espiritualidade. Espiritualidade significa presença de Deus, poder de Deus, aprovação de Deus. Nenhum dom espiritual carrega essa presença e essa aprovação de Deus se não tiver amor. Porque se não tem amor, tem o dom espiritual, mas é oco, é seco, é vazio. É como que o templo, lembra que eu ministrei aqui no domingo? O templo de Deus sem a presença de Deus. O que é o templo de Deus sem a presença de Deus? É uma casca, é uma construção, são tijolos. A mesma coisa, alguém falar em línguas sem amor, é uma pessoa apenas falando baboseira, falando qualquer outra coisa. Paulo está dizendo, é como um sino, é como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Prato tem sentimento? É um objeto. É isso que é o dom de língua sem amor. Então Paulo está dizendo primeiro o que acontece com a gente se a gente não tem amor. Depois ele vai falar o que é o amor. Primeiro, a gente precisa saber o quão é importante ter esse amor. Se eu não tiver amor, o meu canto aqui em cima não é nada, a minha pregação aqui em cima não é nada.
Tudo que eu faço para o Senhor não é nada sem amor. Segundo, ainda, de novo, ó, ainda, uma hipérbole. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Irmãos, tem como conhecer todos os mistérios e todo o conhecimento? Não. Paulo está dizendo, ainda que você chegue nesse nível, que nenhum dos coríntios tinha. Entendeu? Então, Paulo está humilhando os coríntios com essas palavras. Ele falou assim, se você já empinou o seu nariz, só por esse donzinho de línguas que você tem, se você já empinou o seu nariz, só por causa desses mistériozinhos que você conhece, desse conhecimentinho que você tem, se tivesse alguém com muito mais dom de línguas que você, e conhecesse muito mais mistérios que você, e não tivesse amor, ele diz, de nada seria. E olha só o que ele diz, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Olha só que interessante que ele dá aí, indicativos de pessoas que se inflam de espiritualidade. Primeiro, dom de profecia. Nossa, aquele irmão tem o dom da profecia, eu sou profeta. Se infla espiritualmente porque tem o dom da profecia. Segundo, saiba todos os mistérios. Não, Deus me revela os mistérios. Eu sou mais espiritual que outros porque eu conheço os mistérios. Terceiro, todo conhecimento. Não, a Bíblia, eu conheço a Bíblia, todos os livros, eu tenho conhecimento. E depois o outro, tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Então, de nada adianta ser profeta, de nada adianta conhecer os mistérios, de nada adianta ter conhecimento, de nada adianta ter uma fé que move montanha e não ter amor. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. É o ápice do altruísmo. Entregar a vida para ser queimado por alguém, entregar a vida para morrer por alguém, vender todos os bens e dar aos pobres, é o ápice do altruísmo. Mas Paulo diz, olha, ainda que você faça tudo isso sem amor, não adianta nada. De que adianta você dar a vida por outra pessoa sem amor? Mas pastor, agora o senhor me confunde, é possível dar a minha vida por alguém sem amar? É, você ama você ama o status que você vai receber pela sua atitude, você não ama. Então Paulo está dizendo, isso daqui que eles tinham era o orgulho, eles se colocavam em uma posição mais do que os outros, e o orgulho, a autoexaltação é inimigo da unidade da igreja, é inimigo do amor na igreja. E agora, vamos apanhar junto, irmãos? Amor. O amor é paciente. Quando somos impacientes, não estamos exercendo o amor. Porque esse amor, o amor de Deus, ele é paciente. Deus é paciente? Então Deus é amor? Então, para sermos amorosos como Deus é amor, devemos ter paciência como Deus tem paciência. Não, pastor, não tem como ser como Deus. Eu não sou Deus, eu não sou santo. Sim, eu não sou, você não é Deus, eu entendo. Mas por que eu digo que nós temos que ser como Deus? Primeiro porque Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Mas vamos falar de Deus, Ele perdoa as ofensas feitas a Ele, sim ou não?
Então, comparado o valor de Deus e comparado o seu valor, quem vale mais? Deus, não é? Então, se Deus perdoa ofensas a alguém que é mais valioso que você, como você não consegue perdoar? Porque o seu valor é menor que o dele. Eu te respondo, sabe por que nós temos dificuldade para perdoar ofensas feitas a nós, sendo que Deus perdoa ofensas a Ele, e Ele tendo mais valor do que nós? Nós temos dificuldades de perdoar, porque para nós valemos mais do que Deus vale. Porque nós somos para nós o nosso Deus. No nosso entendimento, nós somos muito valiosos, então ofensas feitas a nós é uma coisa irreparável. Como pode fazer isso comigo? Como pode me tratar assim? Como pode falar desse jeito? Como pode demorar desse jeito para fazer aquilo para mim? Então você tem um padrão de vida, uma forma de enxergar o teu valor. Você se valoriza muito mais do que Deus valoriza Ele mesmo. Mas pastor, então peraí, então Deus não se valoriza? Sim, Deus se valoriza e muito. Então eu não entendi, pastor. Então como que Deus se valoriza tanto e Ele perdoa? É porque Deus ganha mais valor quando Ele perdoa. Como um Deus bondoso, como um Deus misericordioso. E aí Deus está perguntando para mim e para você: seja como eu. Que as pessoas te valorizem pela tua paciência. Que as pessoas te valorizem pelo teu amor. E aí é onde eu gosto de cutucar. Que as pessoas te valorizem pelo sangue de barata que você tem. Porque é o que as pessoas dizem para mim. Ah, pastor, eu não tenho sangue de barata. Será que dar a outra face é ter sangue de barata? Será que aquela pessoa que a Bíblia fala que devemos dar a outra face, quem dá a outra face tem sangue de barata? Será que Jesus tinha sangue de barata? Será que Jesus engolia sapo? E aí quando Jesus pede para que sejamos como Ele, é saber ter domínio, autocontrole, ser paciente. Então a primeira coisa, o amor é paciente. Agora vamos para o contexto da igreja. Ah, eu sou espiritual, eu tenho o dom de profecias, eu tenho o dom de línguas, eu tenho 30 anos de igreja. Esse irmão aí fala pelos cotovelos, esse irmão chegou agora e já quer sentar na janelinha. Tenha paciência. Se você tem amor, você não vai atacar o irmão. Se você tem amor, você vai ter paciência com ele, vai ensiná-lo, vai tomá-lo pela mão. Criança não exercita a nossa paciência? Sim ou não? Por quê? E por que nós temos esse exercício de paciência com crianças? Porque elas estão em um processo de crescimento, amadurecimento e precisam de educação. Então nós temos que ter paciência para educá-los. E é a mesma coisa com irmãos novos na igreja. Veja como uma criança. Ele precisa de paciência e educação. Não só ser educado, mas ser ensinado, corrigido. Então, paciência. Segundo, o amor é bondoso. É uma paciência bondosa. Ou seja, é uma paciência que visa fazer o bem. Não é uma paciência que visa não esgoelar. Não, pastor, eu sou paciente, porque se eu perder a paciência eu mato.
Não, pastor, eu procuro ser paciente, porque se eu perder a paciência, eu vou falar coisa que não devia. Então a gente quer ser paciente para não cometer maldades, quer ser paciente para não se alterar, mas aqui não, está dizendo que a sua paciência gere o bem, que a sua paciência faça o bem para o próximo. Seja paciente e seja bondoso, porque o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja. O amor não inveja. Invejar. Não vou ter muito tempo aqui, mas eu li um livro que fala sobre os pecados capitais e um deles é o pecado da inveja. E irmãos, coisa horrível é, todos eles, né, os pecados capitais, mas o invejoso, ele corre o risco de se tornar um assassino. O invejoso, ele corre o risco de ser alguém que odeia. O invejoso, ele é covarde. O invejoso, ele quer ter aquilo que o outro tem. E não só quer ter aquilo que o outro tem, porque a cobiça é querer ter aquilo que o outro tem. Quando fala não cobice que o outro tem, poxa, eu queria ter o carro que o Dodô tem. Queria ter a casa que o irmão tem, eu queria ter a esposa do outro, cobiçar aquilo que é do outro. Isso é a cobiça. A inveja, ela quer o que o outro tem, não, vamos dizer assim, que o outro não tenha. No livro conta uma história, imagine, três pessoas, e aí vem um gênio da lâmpada e fala assim, olha, cada um de vocês tem um desejo. E um fala, olha, eu quero ter o mesmo carro que o meu vizinho tem, só que eu quero com 2 portas a mais, eu quero com rodas diferentes, ou seja, ele quer ter o que o outro tem, mas melhor, cobiça. Aí o outro fala assim, olha, eu quero ter uma casa igual do meu primo, mas eu quero com 3 cômodos a mais, para ele ver que a minha casa é melhor. Glória, cobiça. Aí vem o invejoso. Sim, eu quero a vaca do meu vizinho. Aí fala assim, só que maior, mais leite? Não, eu quero ela morta. Ele não quer que o vizinho tenha uma vaca leiteira. Ele não quer que o outro se vá bem. Sabe por quê? Porque o invejoso, ele olha o outro como concorrente. No livro ele cita um filme do Amadeus, que era um concorrente de um músico famoso. Então, é como que o invejoso, ele vê um como concorrente e ele olha assim, poxa, enquanto essa pessoa estiver viva, eu não vou ter os holofotes, eu não vou ser o melhor. E na Bíblia quem foi assim foi Caim. Caim sempre se achou o melhor, até o dia em que Deus disse não para ele, e falou sim para o irmão dele. Ali ele viu o irmão dele como concorrente, até então o irmão dele era um Zé Ninguém. Quando ele viu o irmão dele, ele teve inveja do que Deus deu para Abel, e ele passou a fantasiar na cabeça, formas e formas de tirar a vida de Abel, porque não havia um espaço e um mundo para ele e para Abel. É isso que o invejoso faz. Não existe um lugar nessa empresa para outra pessoa que concorra comigo, só para mim. Não existe um local nessa igreja, não existe um local nesse ministério de louvor, não existe um local nesse ministério eclesiástico para outro, só para mim. E faz de tudo, o invejoso faz de tudo, ele dissemina mentiras, calúnias, para derrubar aquele que é concorrente dele, para que só tenha ele. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que o amor não inveja. O amor não tem inveja. Porque o amor, ele se sente amado por Deus. Ele não procura um espaço, ele não tem concorrentes.
Nós temos que olhar as pessoas à nossa volta e não ter concorrentes. Nenhum de vocês tem que ter concorrentes na igreja. Nenhum de vocês tem que ter concorrentes em lugar nenhum. O que é de vocês é de vocês. Pastor, como eu sei que eu tenho concorrentes? Você já se comparou com outra pessoa? Você já comparou o que você tem com o que os outros têm? Quando você compara, você está criando concorrentes na sua cabeça. Se você está comparando outro que tem menos que você, na sua cabeça você está à frente da sua concorrência. E se você compara com outros que têm mais que você, na sua cabeça você está atrás da sua concorrência. A comparação é o caminho da inveja. A inveja é o caminho do ódio. O ódio é o caminho do assassinato. Assassinato de vidas, assassinato de reputação, assassinato de dons, assassinato de tudo que a gente pode, para que não haja concorrentes, para que não haja comparações. A inveja mata. O amor não se vangloria. A vanglória é outro dos pecados capitais. A vanglória é aquele que quer se aparecer. A vanglória, ele quer os holofotes. Não é só o orgulho, porque a vanglória, ela é capaz de fazer a pessoa colocar um capacete, um chapéu de abacaxi e sair filmando, rebolando, só para estar nas trends, só para todo mundo falar dele. Então a vanglória, ela quer aparecer, não importa se é fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. Mas a vanglória quer os holofotes. E Paulo está dizendo, quem ama não tem vanglória. Por quê? Porque a vanglória, ela procura os holofotes e ela humilha quem precisa humilhar. Ela faz o que precisa fazer para tomar a frente, para tomar os holofotes. Então, o que Paulo está dizendo? Que na igreja de Corinto, um invejava o dom do outro. O outro usava os dons espirituais para a vanglória. Então eu quero profetizar para colocar holofotes sobre mim, para que toda a igreja fale de mim, para que o pastor me dê muitas oportunidades. É vanglória. Todo mundo, na maioria das igrejas, quer os dons que têm aparência, o dom que tem um microfone, o dom que sobe no púlpito. Poucas pessoas procuram conhecer, servir nos dons que não aparecem. Visitar uma pessoa, orar com uma pessoa, aconselhar uma pessoa, ensinar uma pessoa, ninguém vê. Não tem ninguém brigando por esse tipo de serviço. Mas muitas igrejas têm briga por aparência. Briga por liderança. Aqui na igreja é diferente. Se tem, pelo menos o pastor não sabe. Mas irmãos, eu já vim de igrejas que cada ano que ia mudar a liderança do grupo de mulheres, era uma briga para o pastor. Quando tinha que comprar as roupas para cantar na frente, era uma briga. Porque não tinha oportunidade de culto. Então, quer coisas para aparecer. E isso eu digo as mesmas palavras que o pai disse para os filhos. Lembra que tinha um filho que saiu e gastou tudo, e tem um filho que ficou. Aquele que saiu e gastou tudo é conhecido como filho pródigo. E aquele que ficou é o filho mais velho. E todos vocês, eu falo para vocês como filhos mais velhos. Tudo que tem aqui é de vocês. O pastor nunca me deu uma oportunidade. O pastor nunca deixou eu fazer isso. Irmãos, a fazenda é de vocês. Talvez eu nunca dei uma oportunidade para alguém aqui, porque nunca me pediu. Talvez seja isso. Posso ter não dado uma oportunidade porque nunca me pediram. Agora,
Se vocês buscam às vezes um reconhecimento da minha parte, para chamar você, para dar uma oportunidade por reconhecer em você, eu posso falhar. Eu posso não estar vendo esse reconhecimento em você. Eu peço perdão, mas se você quer fazer para o Senhor, não enterre o seu talento. Me procure e fale: pastor, eu quero uma oportunidade. E eu vou te dar essa oportunidade. Pode não ser aonde você quer, da forma que você quer, quando você quer, mas eu vou te dar uma oportunidade. Por último, ele não se orgulha. O orgulho, ele é a raiz de todos os pecados, irmãos. Quem se vangloria por orgulho. Quem inveja, inveja por orgulho. Tudo que nós fazemos de mal, de pecado, fazemos por conta do orgulho. E o orgulho, resumindo, é ser Deus. É querer sentar no trono de Deus e reger a nossa vida. É mexer os pauzinhos para criar as nossas oportunidades. Então, Paulo está dizendo, o amor, ele não coloca a si mesmo em primeiro lugar. Por que que a gente perde a paciência? Porque a gente se preocupa com a gente. Você tem o seu orgulho. Por conta do seu orgulho que você perde a paciência. Por conta do nosso orgulho que nos vangloriamos. É por conta do nosso orgulho que invejamos. Então o amor, aonde tem amor, não tem orgulho. E aqui, eu não falo de aniquilação. Não estou dizendo que quem tem amor não tem inveja. Quem tem amor é paciente completamente, não tem orgulho. Eu estou dizendo que aonde tem o amor combate essas coisas. É uma luta dentro de nós. Vemos uma raiz, uma semente de inveja, e o amor vem contra e fala, não pode ter isso dentro de você. Vemos uma raiz, uma semente de vanglória, vem o amor e diz, não pode ter isso dentro de você. Então, aonde tem o amor, tem um sentimento de repressão nessas coisas dentro de nós. E às vezes, o amor não combate esses pecados dentro de nós, porque a gente não sabia que tinha. Nossa, pastor, eu não sabia que eu era invejoso até hoje. Agora, hoje que o senhor falou, estou saindo da igreja um invejoso. Estou saindo da igreja um orgulhoso. Mas é isso, quando nós entendemos, o amor cresce dentro de nós. E nós vivemos essa unidade que a Bíblia fala. E não deu para ir para o versículo 5, irmãos. Já deu 30 minutos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que cria um elo na igreja, Senhor, um laço forte, o laço do amor, o laço da espiritualidade. Que a Tua igreja, Senhor, possa crescer, se fortalecer e se fundamentar no Teu amor. Que Ele venha nos unir para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.